Isso aí, moçadinha do sexto ano. A gente já viu a introdução, né, do capítulo 2, essa parte inicial, quando a gente fala sobre Constituição Federal, tá certo? Então só vamos dar uma recapitulada e vamos tentar fazer aquele mesmo esquema aí que a gente estava fazendo em aula, né? A gente vai lendo o livro, a gente vai grifando e depois a gente coloca no papel o nosso esqueminha e vocês vão copiar no caderno de vocês. Inclusive, isso vai ser a tarefa, tá? Então, a tarefa vai ser vocês me mostrarem os grifos no livro e também vocês vão ter que me mostrar o esqueminha disso executado no papel, tá? Então, vamos lá. Então, a Constituição Federal. Então, a gente está no capítulo 2, módulo 4. Então, o que é a Constituição Federal, né? O que é a Constituição? Você já pensou como as coisas se organizam nos lugares que você frequenta? Em sua vizinhança, por exemplo, pode-se fazer barulho depois da meia-noite? E se um parente deixasse o carro na rua correndo o risco de alguém levá-lo sem que isso fosse crime? Todos os lugares precisam de regras em prol da convivência. Imagine para organizar um país. Para isso, cada país tem suas leis e entre elas as constituições. Você já ouviu falar da Constituição do Brasil? A gente comentou algumas coisinhas, né, de que a escola, por exemplo, tem várias regras, né? Então a escola tem um código de conduta, um código de como se portar. A escola tem um código de quando os pais devem pagar as mensalidades, onde que elas devem ser pagas. Se não pagar no dia, por exemplo, né, o que pode acontecer? Se você não vier de uniforme para a escola, o que pode acontecer? A gente tem regras em todos os lugares que nós vivemos e a escola não está fora desse mundo das regras. E todas essas regras, no caso nosso aqui, do Colégio de Serrana, a gente segue as leis da Constituição Brasileira, né, a Constituição Federal. Então, o colégio, por exemplo, ele não pode fazer uma lei que fira a Constituição Federal. Constituição quer dizer um conjunto de leis, ou seja, Constituição quer dizer um conjunto de regras que a própria sociedade criou para melhorar a convivência, tá? Então vamos começar a ler e vocês aí vão grifando no caderno de vocês. Então vou ler para vocês. Para viver em sociedade, portanto, é preciso que existam regras, né? Então, olha só, viver em sociedade é preciso regras. Isso se tornou necessário desde que o ser humano passou a viver em grupos. Após o surgimento da agricultura há milhares de anos, grupos de pessoas passaram a se estabelecer no mesmo lugar, deixando de ser nômades e tornando-se sedentários. Com isso, mais pessoas começaram a conviver em um mesmo espaço. Então, as leis elas surgiram lá atrás da pré-história, no chamado período neolítico. Vocês já devem ter visto isso nas aulas de vocês de história, quando surge o tal do Estado. Então, o Estado ele é uma organização que vai gerir a sociedade humana, que vai colocar regras para a sociedade humana, né? Para as pessoas, por exemplo, poderem conviver em um mesmo espaço. Então, a ideia das regras é porque nós convivemos em um mesmo espaço. Então, a gente aqui na sala de aula, agora vocês na casa de vocês, os pais de vocês são o Estado aí. Então, a sua mãe, o seu pai, o seu tio, a sua avó, o seu primo, a pessoa que você convive, ela é o Estado. Então, é ela que cria as leis que você tem que seguir, tá certo? Porque se essas regras não existissem, essas regras, as pessoas elas se matariam, as pessoas cometeriam atos de violência, ou seja, o próprio ser humano poderia desaparecer se não tivesse esse monte de regras, né? Então, você pode falar para sua mãe, para seu pai, para seu tio, para sua avó, para quem quiser que esteja perto de você que fez as regras, que ela é o Estado, tá? Para facilitar essa convivência, foram estabelecidas normas para as pessoas seguirem. Assim surgiram as leis para organizar a vida em sociedade, né? Então, a ideia é justamente das leis, né? As leis surgiram para organizar a vida em sociedade. Um país precisa de ter leis que garantam os direitos e os deveres das pessoas que nele vivem, né? Então, toda a Constituição, todo conjunto de regras tem direitos e deveres que daqui a pouco a gente vai falar. A Constituição é o conjunto de leis mais importante de um país. No Brasil, por vivermos em uma federação, ela é conhecida como Constituição Federal.
A atual Constituição Federal brasileira ela foi promulgada em 1988. Então, olha aí, o que quer dizer Constituição Federal promulgada? Então, olha só aqui do lado, a Constituição promulgada é aquela que é elaborada e resulta de uma Assembleia Constituinte, ou seja, um grupo de pessoas, ó, que vocês estão vendo aqui na imagem, que foram ali para debater as regras e por meio desse debate a Constituição brasileira ela vai ser criada. Tá tudo bem? Então, vamos lá. As pessoas que escreveram a Constituição foram eleitas para isso. Na época era um grupo de deputados e senadores, tá certo? Elas formaram um grupo chamado de Assembleia Nacional Constituinte. Então, no caso brasileiro, quem criou as leis foi uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela foi promulgada, né, em 1988. Então, na Assembleia Constituinte, e reuniram-se no Congresso Nacional a partir de 87, onde discutiram vários temas e escreveram o texto final da Constituição. Ela recebeu o nome da Constituição da República Federativa do Brasil, também conhecida como Constituição Cidadã, né? Porque aqui os cidadãos vão ter direitos e deveres e a gente vai ver isso aí um pouquinho depois, tá certo? Porém, essa não foi a única Constituição que o Brasil teve. A primeira é de 1824, quando o Brasil era uma monarquia governada pelo imperador Dom Pedro I. De lá até hoje, o país teve 7 constituições. Vocês vão vendo isso aí nas aulas de história, tá certo? Até o 9º ano, vocês vão estudar todas as constituições brasileiras. A Constituição de 1988 já passou por várias alterações, as quais só podem ser feitas quando há discussão. Então, isso aqui, discussão, votação e aprovação por um número específico de deputados federais e senadores. Essas alterações são chamadas de emendas constitucionais, tá? Então, como nós somos um país democrático, isso é importante, as leis, elas só podem existir por meio de debates, ó. Então, aqui as alterações, né? Então, a Constituição, as alterações, elas só podem ser feitas quando tem discussão, votação e aprovação. Como o Brasil não é uma ditadura, o Brasil não pode impor uma lei no sentido autoritário, como se uma pessoa, um grupo de pessoas mandasse. Não, esse grupo de deputados, senadores, eles estão ali por meio do voto, tá? Então, nós, como somos um país democrático, tem que passar por essas séries aí de quesitos, discussões, votação e aprovação, porque senão uma lei ela pode não valer, tá?